continua, continua. Louve e cante, aleluia, adoramos Yeshua. Louve ao meu Salvador, Jesus Cristo, meu Senhor. Louve em toda a nação, ao leão, até Sião. Louve com a mão pra cima, todo mundo que respira. Louve, batendo palma, lavando a alma, cante e louve. Com alegria que contagia, dance e louve. Sem cessar até ele voltar, dance e louve. Até eu morrer, até renascer em Cristo, louve! Louve, adore e cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Ouve profecia e língua de fogo, é avivamento. Louve, adore e cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Cima geral! Vamos lá! Cante aleluia, aleluia, Aleluia! cante aleluia, aleluia, Aleluia! cante aleluia, aleluia, Aleluia! cante aleluia. Cante aleluia, aleluia, Aleluia! cante aleluia, aleluia, Aleluia! cante aleluia, aleluia, cante Yeah! Glória a Deus! Aleluia! Deus tem para cada manhã um cântico novo para a tua vida. Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja. Boa noite, amada igreja. Se coloque de pé nessa noite. Olhe para o irmão que está do seu lado. Diga boa noite. Veja que tem pessoas tão lindas quanto você. Eu quero ler com vocês nessa noite 1 Tessalonicenses 5, do 16 ao 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Dai graças pela tua vida, dai graças porque temos saúde, graças porque estamos aqui mais uma vez para louvar e adorar ao nome santo do Senhor. Feche seus olhos e vamos orar a Ele. Pai, nessa noite nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui com vida, saúde, com alegria, para te louvar, para te honrar e para te adorar, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós entregamos a Ti essa semana que tem iniciado. E acima de tudo, Deus, entregamos também esse culto. Que o Senhor venha estar presente desde o primeiro momento, em cada louvor que vai ser cantado, que vai ser entoado, em cada palavra que será liberada desse altar, Senhor. E nós já profetizamos que pessoas sairão daqui curadas, transformadas e libertas para o louvor, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Aleluias! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia!
fogo, cabelos como a neve, seu rosto brilha mais que o sol. Brilha mais que o sol. Quem é? Quem é semelhante ao Deus que cura os enfermos, que ressuscita
Rasga o céu, Senhor. Aleluia. Teu poder, principados caíram, autoridade das trevas vem ao chão, espada afiada em nossas mãos, alto louvor, nós levantamos Jesus, cantamos Jesus, abre os céus e desce, abre o céu, destrói as fortalezas, abre o céu, criamos o teu reino, fogo, glória, hoje o leão de Judá. Revestidos da armadura e da unção, as portas do inferno não prevalecem. Espada afiada em nossas mãos, alto louvor, nós levantamos o nome de Jesus. Aí no seu lugar diga: rasga o céu, abre os céus e desce, destrói as fortalezas do céu, nós criamos por teu reino, fogo, glória, hoje o leão, abre os céus e desce, destrói as fortalezas do céu, nós criamos por teu reino, fogo, glória, hoje o leão de Judá. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu creio na presença de Jesus, que transforma lugares, que transforma ambientes, que transforma corações. E Jesus está aqui. Jesus está aqui. Você não veio a um encontro comum. Jesus, Ele quer te abraçar. Jesus, Ele quer tocar em você. Jesus, Ele quer transformar o seu coração. Jesus, Ele quer transformar a tua história. Quantos exemplos da palavra de Deus nós vemos? Quantos milagres nós vemos? E na maioria deles, as pessoas clamavam: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu preciso de ti, Jesus. Por isso me toca, me restaura, me ressuscita. Então quero te convidar nessa noite a você ir do seu lugar. Eu não sei qual a necessidade que você precisa. Nós estamos aqui para entregar, mas Jesus, Ele está muito interessado também em te dar. Mas comece clamando, diga: Jesus, olha para mim. Jesus, olha eu aqui. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, toca na minha vida. Jesus, eu estou aqui intercedendo pela minha casa. Enquanto estou louvando, eu creio que o Senhor vai agir. Por isso, Jesus, Jesus,
consumador da nossa fé. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável o inferno não prevalecerá.
agradeceu a Deus pelo seu dia de hoje, pela sua saúde, pelo seu trabalho, pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu esposo? Aproveita esse momento para agradecer a Deus, agradecer tudo que Ele tem proporcionado a você. Amém, igreja? Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. Que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, sou aproximava, quase sem esperança eu estava. Nunca me deixou, por isso sou grato. Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, você estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Novo dia recebi, Ele te deu mais um dia, recebi, meu Senhor, eu só quero adorar. Você é tudo, Meu Senhor, eu só quero você é tudo para mim.
Glória a Deus, aplauda mais forte. Ele é digno, Ele é merecedor. Amém. Vamos fazer o nosso decreto. 2026 é para nós o ano da presença de Deus. Abrimos nosso coração para viver tudo que o céu preparou para as nossas vidas. Cremos numa unção profética para esse tempo de busca, que alcançará nossa casa, trabalhos, projetos e igreja. A presença do Senhor transforma os ambientes através de seus filhos, toca corações e alcança multidões em nome de Jesus. Pessoas são curadas, saradas e libertas pelo poder da sua palavra e manifestação do seu Espírito Santo. 2026 é o ano da consagração, de entrega e de quebrantamento. Cremos que a presença de Deus revela toda a verdade em nossas vidas. Não ficará oculto, nada ficará confuso, pois andamos na luz e não em trevas. Cremos que a presença de Deus nos dá discernimento de quem é quem, pessoas, ambientes e conexões. Não seremos vítimas de nenhum engano, golpe ou manipulação. Cremos que a presença de Deus governa as nossas emoções. Não somos dirigidos pelo medo, impulsos e carência. A mão de Deus nos conduz. Tomamos decisões certeiras. Temos conversas transformadoras e alinhamentos profundos. Cremos que há harmonia e paz duradoura em nossos relacionamentos. Não aceitamos nenhuma interferência espiritual, direta ou indireta, que possa nos prejudicar. A presença de Deus nos dá a sabedoria para fazer o que precisa ser feito, avançar e gerar resultados. Em 2026 vivemos as nossas maiores conquistas. É o ano da oração atendida e da realização dos nossos sonhos, segundo a vontade de Deus. A presença do Senhor fará do seu povo bem-sucedido e Deus estabelecerá o nosso destino, alinhando os nossos caminhos e nos fazendo avançar em dias, semanas, meses e anos. Este é o ano onde plantaremos muito e teremos uma colheita abundante para louvor, honra e glória do Senhor. Aleluia! 2026, o ano da presença. 2026, o ano da presença. 2026, o ano da presença. Glória a Deus, aleluia! Podemos assentar. De nós. Todas as segundas-feiras nós nos reunimos aqui às 19h30 para estarmos orando. Primeiro por as nossas vidas, pela nossa casa, nossa família, pela vida do nosso pastor, da sua esposa, por a vida de vocês, pela nossa igreja. Então, não fique longe, porque o Senhor quer falar conosco. Coloca para nós o que diz Daniel 6:10, por favor. 10:6, quer dizer. 6:10 ou 10:6? 6:10. Não. 6:10, por favor. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel só no dia da peleja ele se ajoelhou para orar? Final do versículo aqui diz, como de costume fazia.
Então, Daniel, quando chegou a batalha, quando o rei Dário fez o edito lá, assinou o edito para que, né, todo que adorasse a outros deuses seriam castigados. Então, quando Daniel soube dessa situação, ele entrou a orar, entrou na batalha, entrou na peleja, e não somente por sua vida, mas por todos aqueles que estavam em Jerusalém, que estavam ali. E o que nós temos feito? Nós estamos aqui também, todas as segundas-feiras, um grupinho bem grande de intercessores, de soldados, de pessoas que amam vidas e que não permite que o diabo entre em nossas casas, em nossa igreja, no nosso ministério e faça retaliação, traga prejuízo, traga enfermidades. Então eu convido você, sabe por quê? O que Deus quer fazer nas nossas vidas? Primeiro, Ele quer nos curar. Porque nós só vamos ser bem-sucedidos quando nós formos curados. Porque cada um de nós trazemos do passado algumas feridas, algumas marcas. E muitos não esquecem dessas marcas, dessas feridas. E, consequentemente, ele não é bem-sucedido, ele não vai alcançar o que Deus tem para a vida dele, enquanto ele não limpar o seu coração. Desse grupo que nós temos aqui em oração nas segundas-feiras, nós temos visto pessoas testemunhando, não que são abençoadas, mas que traz no rosto um sorriso diferente já. Traz no seu rosto a alegria, sabe, de viver um novo tempo nas suas vidas. Isso não é só o jovem, não é só o adolescente, são também as pessoas já da terceira idade, como o velho aqui. Então eu quero, sabe, fazer um convite muito especial. Vem conosco, vem estar conosco. Né, Elaine? Vem estar conosco aqui na segunda-feira. Isso você vai sentir na sua vida a diferença. Você vai ver o que Deus está para fazer na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. E a palavra de Deus diz, quando a palavra de Deus diz assim, e o Senhor acrescentava aqueles que hão de se salvar. Através das nossas petições, das nossas orações, das nossas intercessões, nós vamos também ser cheios do Espírito, para que quando nós chegarmos aquelas pessoas, aqueles que hão de se salvar, eles recebam com bom grado o convite do Senhor. Então nós não estamos mais também... Nós não estamos aqui só por bênçãos materiais, nós estamos aqui por vidas, porque nós amamos vidas. Amém? Então o convite fica, não se prenda, não se atenha às coisas deste mundo, venha conosco buscar a presença de Deus. Amém? Glória a Deus, tenha um bom culto. Boa noite, família Fé Cristã. Eu vim aqui para falar sobre a Marcha para Jesus. O pessoal da mídia tem um vídeo da marcha. Enquanto eles vão preparando o vídeo para a gente, eu gostaria de ativar a fé no coração de vocês. Há 19 anos que eu frequento a Fé Cristã, eu participo da marcha. E para mim, cada ano eu tenho vivido e experimentado da presença e o milagre de Deus. E um deles, rapidamente, eu vou compartilhar sobre o meu filho Thales, que eu já falei em algumas ministrações que eu fiz aqui. O Thales, ele usava bombinha, remédio para respiração. E um dia, em 2024, eu fui para a marcha com o Tobias, e eu fui com esse propósito. Um dos propósitos de irmos para a marcha, primeiro, é para declarar que Jesus, que Bragança, São Paulo, pertence ao Senhor Jesus. Mas nós também temos os nossos pedidos pessoais. E aí nós colocamos nos pés, anotamos, colocamos no sapato e vamos marchando. E sempre nós vamos orando durante o percurso. E eu orava pela cura do Thales, porque estava se agravando e estava virando uma asma. E ele estava ficando cada vez pior, aumentando a medicação. E eu fui declarando toda a marcha. Em 2 semanas, ele suspendeu todo o medicamento. E até hoje, ele nunca mais precisou dos remédios. Então, eu quero ativar isso no coração de vocês, que vá à marcha com um propósito, crendo. Como eu também já ouvi pessoas falar que já foi
e não viu ou não recebeu nada. Mas Deus conhece o nosso coração. Nós precisamos marchar crendo, colocando diante do Senhor e não ir apenas por passeio. Então, faça aqui o convite. Temos poucas vagas. Então, se você ainda deseja de ir, procura a pastora Leisiane, a Luciana, e reserve a sua vaga. Pode colocar o vídeo, por favor? Vem Espírito Santo. Isso não é obra de homens. E o Senhor nos deu o direito de sermos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo de todas as bênçãos espirituais. A tua palavra fala que se o povo que se chama pelo teu nome se humilhar e orar, o Senhor virá dos altos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. E como o Senhor entrou triunfal em Jerusalém, entra. Que o teu poder se manifeste, seja um tempo de sinais, prodígios e poderes miraculosos. E aonde colocarmos a planta dos nossos pés, que nós tenhamos vitórias e conquistas. A cada passo que você der aqui, o Senhor vai inaugurar um novo tempo na tua vida. Enche da tua glória. O Brasil te pertence. E um deles vai ser uma garrafa personalizada com a logo da marcha. Então, você que ainda ou já se inscreveu, você estará concorrendo durante a caravana os prêmios. Amém. E vai ver o meu microfone como é que tá, dependendo a gente acha a minha cena, tá bom? Aí vê como é que tá. E na gravação da mensagem, sexta, saiu muito baixo. Cuidado só para não saturar, belezinha. Nós vamos ter o sorteio também, eu não sei de quantas camisetas. É com a Lulu, mas nós vamos sortear aí, eu não sei quantas, mas vai ser sorteada aí algumas camisetas. Boa noite. Vocês estão bem? Se não estão, vão melhorar. Eu não sei se acontece isso com você, mas toda vez que eu me sento para ouvir algo de Deus, o meu coração se alegra. Eu recebo algo que não é da terra, é do céu. E eu sinto que algo destrava dentro de mim, eu não sei te explicar. Mas eu compartilho isso porque eu gostaria que você tivesse a mesma experiência. Então, quando você entra neste lugar, quando você cruza as portas, você precisa liberar a tua fé para que algo profético aconteça na tua vida, na tua casa, no teu lar, na tua família, no teu trabalho. Eu sei que Deus tem algo preparado especialmente para você. Amém? Diga em voz alta e bom som: Deus está operando a meu favor. A minha bênção já está a caminho. Mas por outro lado, nós não estamos aqui por causa da bênção de Deus, porque Deus é melhor do que qualquer bênção. Nós estamos aqui para louvá-lo, adorá-lo. Amém? Estou feliz demais de ver a Beth, a filhona, o Joaquim, que tinha fraturado o maxilar. Deus está fazendo um milagre aí.
não é? A Cris, a Jaque, o Léo, não é? Que legal. A Ellen, a Débora Amaral, família. Pastor, bonita camisa, Fernandinho. Vocês não são da época da propaganda da camisa West Top. Só quem é dessa época entende essa piada interna. Teve gente aí que falou, eu lembro. Olha quem que está ali, que alegria de vê-la. Eu soube que você veio também no culto de mulheres. Que alegria, você é muito amada. Olha a Bá ali. Que legal te ver aqui. Seja bem-vinda, amamos você. Rebeca, Henrico. Oi, Henrico. Tudo bem? O que ele está tomando aí? Dá um pouquinho desse suco para mim, Henrico. Não. Ele precisa vir mais aos cultos, Rebeca. Amém? Que alegria vê-los. Sejam todos muito bem-vindos. Que bom vê-los. E que você que está em casa nos acompanhando, que você possa também ser muito abençoado por esse culto. Eu gostaria de entrar na palavra. Corre que calabassuri andalabaste. Oh Espírito Santo de Deus, manifesta a tua presença aqui, nos envolva, que caia por terra toda oposição, toda pressão, toda opressão, toda malignidade. Profetizamos ambiente livre, para que a palavra possa cumprir o propósito para o qual ela foi designada. Nós cremos que a palavra não volta vazia, e que ela cumpre o seu propósito. Eu creio, Senhor, que corações serão transformados aqui nesta noite. Pessoas salvas, curadas, saradas, libertas. Desarma as mentes. Opera, Senhor, segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Pastora Edna, ali, a Laís está melhor? Graças a Deus. Quem está do lado da Edna? Oi? Fátima? Tudo bem? Ali, Simone, Marcos. Legal. Carlos, tudo bem? Fábia, casamento marcado? Ainda não, mas está a caminho, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você está bem? Legal, legal. Quando faz assim, está bem. Quando faz assim, está muito bem. 2. Muito bem, legal. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor, em 1 de Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao 20. Bruno lá atrás, tudo bem, meu filho? Glória a Deus. Acharam? 1 de Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao 20. Houve um homem em Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, o Efrateu. Ele tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém Ana dava
a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E sua rival excessivamente provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe dizia: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? E Eucana era religioso e não 9. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando entrarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, nem vinho nem bebida forte tenho bebido perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos seus cuidados e do teu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste, e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá, e Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia: eu tenho pedido ao Senhor. Continua? Ou termina aí? E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Amém? Glória a Deus. Amados, deixa eu colocar aqui no modo avião, para eu não me perder com a mensagem dos bastidores dos nossos irmãos. Não é, Ney? O Ney achou engraçado semana passada eu falar das mensagens de bastidores. Eu gostaria de falar com você sobre uma personagem que para mim se destaca como mulher de Deus. Ana não era uma mulher comum. Ana podia ser simples, mas ela carregava algo dentro dela que lhe diferenciava de praticamente todas as mulheres. Eu posso dizer que Ana era uma mulher convertida de verdade. Eu posso dizer que Ana era uma mulher crente. E como é difícil em nossos dias de hoje achar alguém crente de verdade. Nós procuramos com uma certa dificuldade
as encontramos. E eu quero dizer que você que está aqui nesta noite, está aqui porque você foi marcada pelo Espírito Santo de Deus e é uma mulher de Deus. É claro que estou fazendo alusão à mulher, mas quando eu falo da mulher de Deus, eu preciso também arremeter aos homens, porque uma casa que só tem uma mulher de Deus e não tem um homem de Deus, sofre por demais. Então precisamos hoje de famílias estabelecidas sobre a palavra, que temem ao Senhor e que conhecem a sua palavra. Quando eu olho para esta passagem, o meu coração se enche de temor por conta da experiência que Ana vivenciou. E quantas experiências você tem passado, mas não sabe como lidar com estas experiências. Esse texto vai nos ajudar a romper com aquilo que bloqueia a nossa bênção e retarda o nosso milagre, para que possamos viver tudo aquilo que Deus pode nos entregar como graça e favor. Nós olhamos para a palavra e vemos aqui a história de um homem chamado Eucana. E logo no começo do texto, nós vemos as referências que o texto faz, passando para nós a identidade de quem era Eucana. Mas fala que ele tinha 2 mulheres. Talvez você pense, o problema dele era esse. Uma já é difícil, imagina ter 2. Mas não era este o problema dele. Naquela época era permitido. Hoje eu preciso fazer uma advertência que Deus condena e que não é mais permitido. Nós precisamos compreender que aquele homem, ele enfrentava uma situação pessoal, particular, privada, íntima, na sua família. Tem coisa dentro da nossa casa que a gente gostaria de manter privada. Mas aqui nós vemos que a história da vida desta família transcendeu o tempo e chegou até nós. Uma história contada pelo próprio Deus, onde um milagre tremendo acontece nesta família por conta de uma mulher que era de oração. E eu quero falar para você que a oração de Ana deixou de ser oração num determinado tempo para se tornar clamor. Existe uma diferença daquele que simplesmente ora, ou da pessoa que simplesmente ora. Pode ser que ela esteja cumprindo um protocolo, talvez ela esteja fazendo por fazer, apenas por uma questão de liturgia ou ritual, porque sabe que precisa orar. Mas a nossa oração, ela precisa romper aquilo que impede ela de chegar até o terceiro céu. Então, a oração de Ana, num dado momento, deixou de ser simplesmente uma oração automática, sem vida, e passou então a rasgar os céus e a chegar na presença de Deus. Mas existia um propósito oculto que Ana não compreendia. Quando a palavra narra o porquê Ana não podia ter filhos, talvez você vai ficar surpreso com aquilo que a Bíblia diz. Mas perceba que se fossem nossos dias, e se Ana talvez fosse a sua amiga ou irmã de fé, você diria: Ana, pode ser que tenha alguma coisa que está impedindo o teu milagre. Talvez um pecado oculto, secreto, de estimação. Talvez uma maldição hereditária, uma maldição de família.
algo que você precisa buscar em Deus para que o milagre aconteça. Mas não é isso que a Bíblia fala. No versículo de número 5 diz assim: porém Ana dava uma parte excelente, porque a amava, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a sua madre. Perceberam aqui que foi o próprio Deus que não permitiu que Ana tivesse filhos. Agora, o dilema desta família é que existia uma concorrente, uma personagem hostil que perturbava e perseguia Ana de forma implacável. Ana não tinha paz, Ana não tinha sossego. No versículo de número 6 diz assim: e sua rival excessivamente, diga aí, sem descanso, excessivamente a provocava para irritar, roubar a sua paz, porque o Senhor lhe tinha cerrado a sua madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso Ana chorava e não comia. Quando você vê que ela chorava e não comia, talvez você diga assim: ela era muito sensível, ou Ana era hipersensível por conta do seu milindre, ela não comia e só chorava. Mas é o contrário. Ana era uma mulher de Deus, e quando ela chorava, ela não chorava necessariamente por conta das ofensas de Penina, ela chorava se quebrantando diante do Senhor. Gostaria de fazer um lembrete a você. Eu sei que tem situações que o seu desgosto é tão grande, que o choro brota sem você fazer esforço, as lágrimas rolam pelo seu rosto copiosamente, porque o seu coração está triste e terrivelmente amargurado. Mas existe uma diferença de chorar para o diabo e de chorar para Deus. Ana aprendeu a chorar para Deus. Então, ela não apenas chorava, se quebrantava, se humilhava e colocava o seu clamor diante do Senhor, se bem que ela também não comia, jejuava. Ela se consagrava ao Senhor. Então eu acredito que em meio a tantas situações que nós enfrentamos, principalmente as mais dolorosas, que são de cunho familiar, porque quando algo acontece dentro da sua casa é navalha na carne. Os que são de fora não entendem, e dói mais do que qualquer coisa. Algo referente ao marido, à esposa, aos filhos. Mas Ana aprendeu uma coisa: a recorrer a Deus com os recursos que ela tinha. Se você entender que os teus maiores recursos se chama oração e jejum, e se você tiver a motivação correta no teu coração, algo vai acontecer. Uma voz vai liberar a tua bênção para que o teu milagre chegue. Mas você talvez não entenda bem isso, porque a palavra fala que este homem, no versículo de número 3, subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Então, todo ano eles iam cumprir aquilo que tinha sido determinado por Deus através de Moisés. Eles iam para Siló sacrificar ao Senhor no tabernáculo, todo ano, religiosamente. Todo ano, religiosamente. Ele era um homem de Deus. Só que de certa forma, ele não cria em Deus como Ana cria.
A Bíblia não fala que Eucana chorou, se quebrantou e que jejuava. Diz que ele levava a sua família para Siló. Então, ele era religioso. Ele não tinha a mesma revelação que Ana. Quando ele diz assim, então Eucana, versículo 8, então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eucana era religioso. Ele não acreditava em milagres. Ele podia dizer, Deus vai nos dar um filho, Deus vai fazer um milagre, Deus vai te abençoar, Deus pode abrir sua madre. Mas não, ele disse apenas, por quê? Qual o motivo da tua dor? Às vezes a pessoa está do nosso lado e ela não vai compreender o motivo da tua dor. Agora eu gostaria de advertir você, para que a tua dor não dure mais do que ela deve durar. Porque nós, na nossa estrutura limitada, humana, carnal, não fomos feitos para viver debaixo desta sentença, que é da tristeza, da mágoa, da amargura, do ressentimento, do desejo de vingança. Quando nós nos desorganizamos e não sabemos lidar com as nossas emoções, isso pode somatizar, cristalizar e trazer consequências terríveis ao nosso corpo. E o corpo grita. Então você precisa se libertar de tudo aquilo que está atacando você no teu coração. Eu estou falando do emocional, eu estou falando do sentimental. Eu estou falando do afetivo. Eu estou falando daquilo que corrói, daquilo que mexe com a tua estrutura, com o teu psicológico. Quantos de nós já passamos por este deserto e sofremos como ninguém? Mas aqui nós vemos que Eucana levava a sua família para Siló. Ele cumpria o seu papel. A mulher dele ia para o tabernáculo. E ela teria uma experiência tremenda com o Senhor. E nós queremos que as nossas experiências sejam rápidas. Mas a Bíblia fala que eles iam de ano em ano. Imagina, entra ano e sai ano, a história de Ana é a mesma com Penina. O seu ventre está cerrado, ela não pode ter filhos. E ela é humilhada, ultrajada por conta disso. Em nossos dias, você não tem noção do que é uma mulher, naquela época, que não podia ter filhos. Por conta da geração, da sucessão, do futuro, da promessa de Deus. Então a mulher era mal vista na sociedade. Mas aqui dentro da própria casa existia um espírito de acusação através de Penina. Eu quero te falar uma coisa. Muitas vezes Deus permite que você também tenha uma Penina na sua vida. Porque é esta Penina que vai jogar você de joelhos. É esta Penina que vai fazer você chorar na presença do Senhor. Esta Penina que vai tirar tua fome e te forçar a jejuar. Esta Penina que vai te trazer de volta para a igreja. Esta Penina que vai te levar a buscar Deus na Bíblia. Esta Penina que vai te fazer a dizimar novamente. Esta Penina que vai te tornar mais crente a ponto de você voltar a servir a Deus nos departamentos e ministérios. Nós temos também em nossas vidas Peninas que Deus permite. E como dói a perseguição, a injustiça, a ameaça, os ataques, as mentiras. E as Peninas não descansam.
não tiram férias, não fazem greve. As peninas são usadas pelo diabo para te esfriar espiritualmente e roubar a tua fé. Então esta penina, obviamente, pode não ser só uma mulher, pode ser um homem, pode ser alguém próximo a você, pode ser alguém que você conhece, pode ser um vizinho, pode ser um colega de escola, companheiro de trabalho, pode ser até um irmão da igreja. Deus permite que as peninas se levantem na tua vida para quebrantar o teu coração. Quantas peninas apareceram na minha vida ao longo de 35 anos ou 38 anos de ministério? Porque até então eu não conhecia o texto bíblico, até então não tinha sentido as experiências que eu passava. Por isso você precisa compreender do reino espiritual e como é que Deus trata você, como que Deus apura você, como que Deus forja você, como é que Deus trata você. Agora o nosso sofrimento, ele vai durar o tempo da nossa resistência, porque o nosso coração muitas vezes está petrificado, estamos insensíveis, indiferentes, frios à presença e à voz de Deus. E Deus fala com você, mas você está surdo. Deus age na tua vida, mas você não enxerga. Deus te mostra as possibilidades, mas você não quer ver, por conta de tudo aquilo que você enfrenta. Porque agora você só pensa na penina, você só pensa em se vingar, você só pensa em dar a paga, você só pensa na mentira, na traição, em tudo aquilo que ela faz para te tirar do eixo, do ponto de equilíbrio, da normativa. Algumas pessoas têm esta habilidade maligna, diabólica, satânica, e Deus permite, porque nós somos preciosos, porque Deus quer tirar de nós não o pior, Deus quer tirar de nós o melhor. E eu confesso a vocês que é muito difícil quando nós somos tratados por Deus através de uma penina. E Deus permite, não além da tua força, mas Deus permite. E você se sente pó, e você se dobra, e você chora, e você ora até a sua oração se transformar em clamor. Você precisa transformar as tuas orações em clamor. Houve momentos, situações na minha vida que eu orava a Deus e eu dizia: Deus, ouve a minha oração. E o Espírito Santo falava no meu espírito, dizendo: você não vai ter a resposta enquanto não transformar a tua oração em clamor, em gemidos inexprimíveis, onde permitimos que o Espírito Santo, de forma sobrenatural, nos arrebate, tome os nossos lábios e nos faça orar, intercedendo a Deus. Quando a oração de Penina se transformou em clamor, no versículo 10, ela, pois, com amargura de alma, preste atenção, aquilo que ela enfrentava, aquilo que ela passava, alcançou a sua alma como uma flecha certeira. O seu coração sangrava dia e noite. Mas olha o caráter de Ana. Ela não envenenou seu marido contra Penina. Ela não falava de Penina. Ela não trazia no coração este gesto de vingança.
ela não permitia que o diabo usasse a sua boca, mas a sua alma estava perturbada. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Aqui a oração dela deixa de ser oração e a Bíblia narra que se torna um clamor. E é Deus quem vai tratar a nossa alma. Por isso a Bíblia nos exorta, nos adverte, nos corrige e diz: clama a mim. Muitas vezes clamamos a outras pessoas e elas não podem fazer absolutamente nada por nós. Por que ela não clamou para Eucana, seu marido? Ela podia ter clamado, ela podia exigir justiça, porque ela era mulher legítima. Mas ela se cala. Ela prefere buscar a Deus. O teu socorro está em Deus. O teu socorro não está em outro lugar. O teu socorro não está em rodas de conversas. Eu sei que é terapêutico, que muitas vezes a sua cura vem quando você verbaliza para a pessoa certa. Mas eu quero te falar uma coisa: não existe nada de melhor de você ter uma experiência com Deus. Quando você vê que alguém estende a sua dor e que se recusa a abrir mão das suas frustrações, decepções, desilusões, derrotas e fracassos, é porque ela se recusou a entregar a Deus o seu fardo. Ela se recusou a se libertar daquilo que lhe oprimia. Eu confesso que houve situações onde foi mais fácil para eu perdoar, mas outras foram extremamente delicadas. Mas eu sempre tive em mente que o diabo não podia me aprisionar, porque quando o diabo te aprisiona, a tua vida financeira fica travada, os teus projetos não acontecem, os teus sonhos não realizam. Quando você se recusa a perdoar, muitas vezes você enferma, adoece. Muitas vezes quando você não perdoa, você fica sem rumo, sem destino, perdido. Você se sente mal na sua própria casa. Você se sente mal do lado do teu marido, da sua esposa. Você diz: eles não me amam, eles não me respeitam, eles não me consideram, eles não me valorizam. Entra em conflito com os filhos, entra em conflito no trabalho, entra em conflito na própria igreja. A sua vida se torna um conflito constante e diário, porque não discerniu aquilo que o diabo está fazendo. E se você entender o propósito de Deus, você vai receber tua cura hoje, você vai ser sarado hoje, e tudo aquilo que está amarrado na sua vida vai ser destravado hoje. Eu creio que Deus, Ele pode fazer algo tremendo na sua casa, no seu lar, na sua família, mas vai começar em você, por conta do teu coração. O teu coração precisa ser limpo. Você não pode ter este coração entulhado com as mentiras e enganos de Satanás. É assim que o diabo te prende, e você é apenas mais um dentro da igreja. Você precisa viver o evangelho de verdade, o evangelho que salva, cura, liberta, prospera, abençoa. A palavra tem que funcionar na nossa vida. Pode ser que demore um pouco mais, pode ser que um pouco menos, mas a palavra vai cumprir o propósito para o qual ela foi designada. A palavra de Deus não volta vazia. Eu quero declarar que a palavra de Deus vai te encontrar, e que você vai viver dias de conforto, porque você já superou o dia do confronto. As tuas lágrimas vão ser secadas, o seu coração vai ser consolado, o Senhor vai te dirigir.
Foi o que aconteceu com ela. E no versículo de número 11 diz: e Ana fez um voto. Repete comigo, e Ana. 11. E Ana fez um voto. Preste atenção. As igrejas dos nossos dias perderam a revelação do que é um voto. Voto não é para arrecadar dinheiro na igreja. Voto não é para melhorar as entradas de uma igreja. Os votos feitos com um coração sensato, com um coração temente a Deus, com um coração puro, vai gerar alguma coisa muito grande. Então note que Ana passou pelo estágio onde a sua oração se transformou em clamor. Ela chorava abundantemente, copiosamente. Parecia até que as suas lágrimas não teriam fim. Se fosse você, talvez você dissesse: eu estou cansada de chorar. Eu não tenho mais lágrimas para derramar. Eu não sei mais para onde correr e o que fazer. Mas Ana, ela descobriu que se fizesse um voto, este voto poderia ser recebido pelo próprio Deus. Quantos de nós estamos vivendo uma vida confortável? Ninguém quer fazer um voto. Ninguém quer entregar alguma coisa para Deus, porque entrega fala de algo que custa, fala de algo que dói, fala de algo que é sofrível. Então ela podia pagar a dor com mais dor, através da sua vingança. Mas ela reverte isso. Ela diz: aquela dor que eu estou passando, eu quero converter numa dor que vai tocar o coração de Deus. Quantos aqui querem de verdade tocar o coração de Deus? Tocar o coração de Deus não é só ser frequentador de culto, não é só vir de vez em quando dá, por conta de um problema, de uma luta, de uma dificuldade. Não, estou falando de ser de Deus de verdade, de ter um compromisso com Ele, de ter uma aliança, de ter um concerto, de ter um pacto. Eu estou falando que é importante ser de uma igreja. E quem é, pertence. Mas o mais importante é você compreender que dentro da igreja você recebe algo, mas que você se torna igreja de verdade lá fora, com aqueles que convivem com você, aqueles que ouvem as suas palavras, aqueles que são da sua roda de conversa, aqueles que recebem as tuas mensagens, aqueles que trabalham com você, aqueles que estudam com você, aqueles que frequentam a mesma academia, que jogam futebol no mesmo campo, no mesmo clube. Então o tempo todo nós somos crentes, somos de Deus, lavados, remidos, purificados e santificados pelo sangue do Cordeiro. Mas tem gente que só é crente aqui dentro. Na hora de vir para a igreja, vou procurar uma roupa de crente para ir para a igreja, mas não se veste de crente lá fora, não se comporta como crente, não fala como crente, não pensa como crente, não sente como crente, não fala como crente. E aqui nós vemos que Ana, ela teve um encontro especial com Deus, por conta da sinceridade do seu coração, por conta da sua verdade, por conta da sua honestidade. Ela tinha um perfil elogiável, não murmurava, não reclamava, não choramingava, não se lastimava.
ela era diferenciada. E você precisa ser um crente marcado por Deus e ser diferenciado. Uma vez fui parar meu carro na praça. Estou esperando um carro sair do lugar. Final de semana com feriado prolongado. Não dá para se transitar no centro da cidade. Mas estou eu lá esperando um carro sair na minha frente. Quando o carro sai, entra um espertalhão, dá seta e entra na minha vaga. Eu desci do carro. Eu fui falar com ele. Eu disse: tudo bem, amigo? Ele falou: tudo bem. Alguma coisa? Precisa de alguma coisa? Eu disse: eu estou com o meu carro aqui parado há uns 15 minutos, esperando o carro sair. E você entrou na minha vaga. Ele falou: o mundo é dos mais espertos. Eu falei para ele assim: ainda bem que eu sou crente. Eu vou procurar uma outra vaga. Ele disse: você é crente? Eu também sou crente. A paz do Senhor. Sabe por que eu disse que ia procurar outra vaga? Porque não compensa discutir. Sabe por quê? Porque você tem que ter a marca de Deus na tua vida. Parei no estacionamento. Eu não sabia que o estacionamento encerrava às 5 horas da tarde. Aí eu chego, depois de alguns minutos, só o meu carro no pátio e aquele homem possesso. Ele fala: você é folgado, hein? Eu falei: por quê? Porque aqui fecha 5 horas e eu estou te esperando. Puxa, muito obrigado. Eu não sabia. Ele falou: não sabe ler? Olha a placa ali, ó. Olha o tamanho da letra. Eu falei: olha, realmente o senhor está certo, me desculpa. Aí eu perguntei quanto era e o homem praguejando. Aí era tipo assim, R$8. Eu tirei uma nota de 50 e dei para ele. Eu falei: pelo seu tempo. Ele olhou para a nota de dinheiro e ele disse: não, moço, pode ficar o tempo que você quiser. Se quiser pegar o carro às 10 da noite, está tudo certo. Sabe por que eu fiz isso? Porque eu aprendi a deixar a minha marca. Porque não compensa discutir, não compensa bater boca, não compensa praguejar. Você tem que deixar a sua marca. Uma vez, eu acho que eu não estava muito no espírito neste dia, já faz um tempo. Eu buzinei para o carro da frente e desceu um gigante do carro. O braço dele era o meu tronco. E ele disse: alguma coisa errada aí? Eu falei: nada. Por que você buzinou então? Eu falei: porque eu sou bobo. Minha mão escapuliu, bateu na buzina. Ele falou: vamos resolver isso. Eu falei: você acha que eu sou doido? Olha o tamanho do teu braço. Me fala qual academia que você vai, porque está dando resultado. Parabéns, hein? Aí o camarada se envaideceu. Eu tive acesso ali ao seu coração. Eu falei: você é muito forte, você me esmagaria. Ele falou: tá limpo, tá tudo certo, segue a viagem. Eu falei: graças a Deus. Quantas situações eu já enfrentei, onde eu precisei sair pela tangente. Eu quero te falar uma coisa: para de brigar por uma conta de ego, de discutir, de falar coisas indevidas, de humilhar, porque tudo isso vai impedindo a tua vida de ser abençoada. E Deus, Ele testa o teu coração. Quer saber quem é crente de verdade? É quem está dirigindo no volante. Um irmão me convidou para almoçar na casa dele. E todo mundo que ele via na rua, ele gritava. Ele realmente conhecia as pessoas. Ele é querido. Mas falava assim algo que eu não posso nem repetir aqui. Que é o costume deles, de repente, de se cumprimentar.
Sabe aquele animalzinho que tem uma gaia na cabeça? É veado, né? Então ele gritava para todo mundo: ó, veado! Aí eu falei para ele assim: olha, é o seguinte, para o carro. Aí eu desci do carro, falei: meu querido, não vai dar para seguir viagem com você. Todo mundo sabe que eu sou pastor. Vai queimar meu filme. Você não pode se comportar dessa forma. Peraí, pastor. Ó, veado! Eu falei: misericórdia, irmão. Se converte. Está dentro da igreja, eu não sei há quanto tempo. Deixa eu te falar uma coisa. Quanto tempo você está dentro da igreja já? E não tirou o palavrão da boca? Quanto tempo você está na igreja e tem o costume de xingar, praguejar, amaldiçoar? Quanto tempo você tem de igreja e ainda não perdeu, como diz a dona Iracema, esses pantinhos? A gente precisa se converter. Olha para quem está do seu lado e diga assim: se converte, irmão. Se converte, irmã. Eu fui almoçar na casa de uma pessoa, de uma família da igreja, isso já faz um tempo. Aí acabou o gás, na hora dela fazer o almoço. Ela: ai, que inferno! Que droga, que praga! Acabou o gás! Eu falei: irmã, acabou o gás, é só comprar outro. Que inferno! Justo hoje! Aí eu falo para o marido: amor, tem dinheiro aí? Não, na época não tinha esse negócio de cartão, sabe? Não era facilidades de hoje. Ele falou que não tinha dinheiro. Por quê? O canhão virou para o lado dele assim: se é imprestável, que vergonha, justo hoje. Eu falei: irmã, deixa que eu compro o gás, antes que eu perca o apetite. Amados, a gente tem que estar num lugar que é curado, amém? Eu fui numa casa, o casal estava lá, me convidaram para almoçar. A mulher falou: pergunta para ele o que vai comer de almoço. Eu virei para ele: o que vai de comer de almoço hoje? Pergunta para ela se ela quer um frango. Perguntou se você quer um frango. É claro, é mais fácil, né? Pede um frango assado, mas bem assado. Um frango assado, bem assado. Foi: parou! Que está pegando? Os dois de mal. E eu ali, no meio do tiroteio, do fogo cruzado. Falei: calma aí, vamos fazer uma oração aqui de perdão, senão a comida vai me fazer mal. Então, amados, você tem que levar a marca de Deus para onde você for. Bem-aventurados os pacificadores, porque herdarão a terra. Jesus não tinha feito ainda o sermão da montanha, mas a Penina era uma pessoa pacificadora. Amados, quantos aqui gostam de fazer inferno na vida dos outros? E se não fizer assim pessoalmente, faz através da internet. São os verdadeiros infernautas. Rouba a paz de todo mundo. Tem uns irmãos que às vezes bota lá alguma coisa na internet contra mim. Aí eu pego, fico lá 2 horas fazendo a minha defesa. Daqui a pouco eu vou, apago tudo. Por quê? Porque eu tenho que deixar a minha marca. Se aquela pessoa quer escandalizar o reino de Deus, eu não vou entrar nesse jogo, em nome de Jesus. Nós tivemos uma situação uma vez na igreja, uma pessoa muito querida, que fazia parte da nossa equipe, saiu, e ele fez um comentário na internet que teve 120 comentários. O que vocês acham de um pastor assim? Aí colocaram embaixo: por isso que eu não sou de igreja nenhuma, pastor não presta, pastor não vale nada, pastor não tem palavra, eu não acredito em pastor. Aí a Jana falou: eu vou responder. Como eu sou homem da casa, eu disse: não. Você não vai escandalizar o reino de Deus. O justo não se justifica. Eu já fiz a minha defesa e já paguei. Aí, falei: Deus trata. No dia seguinte, essa pessoa, ela sofreu uma tentativa de sequestro. Lá na linha vermelha do Rio, ô irmão. Lá é o quê?
Tiroteio purinho. Tiroteio. Purinho. É isso aí. Aí, o carro capotou, perdeu o carro, teve um prejuízo enorme. Aí um pastor colocou embaixo da mensagem que ele postou: nunca mais toque num ungido de Deus. Amados, ao mesmo tempo que viver é simples, é complicado. Deixa Deus descomplicar. Olha o que aconteceu com Ana. Preste atenção. A mão de Deus vai apontar o teu destino. Amém? Olha o que aconteceu no versículo de número 12 em diante. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli, o sacerdote, observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só que se moviam seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli teve ela por embriagada. Então imagine ela lá. Eli olhou, Eli não era muito assim, não tinha muito discernimento. Ele olhou para a mulher e chamou ela de bêbada. Se fosse um crente da fé cristã, o que ia fazer? O quê? Você me chamou do quê? Fala aí se você é homem, ô sacerdote. Vamos resolver essa parada aí. O que você fala? Que eu sou bêbada! Aí estava feito a fusarca. Mas preste atenção, você sabia que aqui Deus está curando a alma, as emoções de Ana? Eu não sei você, mas quanto a mim, antigamente eu queria me defender, eu perdia tempo em querer me justificar, mas hoje não. Você tem que fazer do mesmo jeito. Olha o que Ana fez. Ela argumentou de forma respeitosa e inteligente com o profeta, ou com o sacerdote. Ela mostrou que era uma mulher de Deus. E disse Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Ele foi bem contundente com ela. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu. Ao respeito. Não, Senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Você já teve essa experiência? De derramar a tua alma perante o Senhor? De chorar até ficar sem forças? Largado? Eu já, amados. E como é bom. Como é bom. O mundo não vai te fortalecer. Alguns próximos de você pode te dar uma palavra de encorajamento. Mas quando é Deus tratando com você, tudo é diferente. Quando você entra na presença dele, você já começa com a resposta. Talvez não seja aquilo que você quer ouvir, mas Deus tem uma resposta para você. Deus tem um ponto final para uma situação que há muito tempo está perigando. E você não sabe mais o que fazer. A palavra do altar para você nesta noite é: não temas o conselho de Deus, porque Ele vai ser favorável à tua pessoa. Inclina o teu coração a ouvi-lo e seja obediente, porque Deus está te tratando. E no final de tudo, você vai se alegrar e dançar no Espírito, porque grande é o teu Deus, pelo seu milagre e livramento na tua vida. Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido.
Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não temas, pois não tenhas a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que tu fizeste. Preste atenção, depois desse confronto ela podia sair de lá debaixo de maldição, mas ela saiu de lá debaixo da confirmação e da liberação da parte do Senhor. O Deus este Deus ouviu a sua oração. E abençoou a sua vida. E disse assim, versículo 18: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante não era mais triste. Preste atenção, ela só recebeu uma palavra. O que você está fazendo aqui hoje? Recebendo apenas uma palavra. Jesus, vemos na palavra um texto lindo, onde diz: basta apenas uma palavra. Leis aquele hino que diz que basta apenas uma palavra. Ainda não. Basta apenas uma palavra. Basta apenas uma palavra. E talvez hoje seja o dia desta palavra. Talvez Deus esteja confirmando algo no teu coração e dizendo: é hoje. É hoje. É hoje. O que eu tenho para você vai ser liberado hoje, se tu creres. E diz a palavra que agora o seu semblante não era mais triste. Preste atenção. Ela recebeu a promessa em Siló, ou melhor, em Siló, mas se cumpriu apenas na sua terra. Recebe a palavra hoje aqui, e deixa ela se cumprir na tua casa, no teu trabalho, aonde quer que você esteja. Você vai declarar: o meu milagre se materializou. A promessa de Deus se cumpriu na minha vida. E ela não saiu de lá mais triste, ela saiu sorridente. Você imagina só, Eucana ficou sem entender nada. De repente, a Penina, ela não entendeu nada. E olha só, a palavra fala de Penina só naquele momento. Depois não cita mais Penina, ela desaparece do cenário. Deixa eu falar uma coisa. Penina tinha muitos filhos, mas para Ana Deus tinha um sacerdote, Deus tinha um juiz, Deus tinha um profeta. Amém. E levantaram-se de madrugada e adoraram. Preste atenção, amados. Tem que ser muito crente para acordar de madrugada e adorar, para depois anhanhar. É o que está escrito aqui. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa em Ramá, e Eucana nhanhou com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Diz aí, não diz? Cadê meu filho? Olha lá, e levantaram-se de madrugada e adoraram. Preste atenção, a Bíblia diz assim: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Às vezes o teu milagre não está acontecendo, porque você não está buscando o reino de Deus em primeiro lugar. A gente deixa para depois, a gente deixa para alguma hora, a gente deixa para outro momento, e assim a gente vai empurrando de barriga o nosso propósito, que deve ser o propósito que devemos estabelecer diante do Senhor. Muitas vezes até o voto, que já deveríamos ter feito, mas não fizemos. Preste atenção, o voto vai liberar aquilo que está retido, aquilo que está bloqueado, aquilo que está impedido, aquilo que está embarreirado. E levantaram-se de madrugada e adoraram o Senhor. Ana, Eucana foram adorar a Deus, louvar, adorar,
glorificar, exaltar, bendizer. Aprenda a fazer isso no deserto, no estreito, no aperto. Quando você não vê a resposta, quando você não tem esperança, começa a louvar e começa a adorar. E voltaram e chegaram à sua casa em Ramá, e Eucana conheceu Ana. Não é assim: oi Ana, tudo bem? Eu sou Eucana, muito prazer. Não, quando a Bíblia fala conheceu, é porque é isso aí. Sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E ela tinha feito um voto a Deus. E este voto era que, se ela tivesse um filho, navalha não passaria na sua cabeça, e que ela entregaria esse seu filho ao Senhor. E ela cumpriu a promessa. E ele abriu o ventre dela, porque tinha um propósito para Israel. Deus é um Deus de propósito. E Deus quer agir na sua vida. Pode subir, por favor. Vamos ficar de pé. Diga assim: Deus, tem coisa na minha vida que talvez eu nunca entenda. Abre os microfones do louvor só só depois, porque altera o meu som. Tem coisas, Senhor, que talvez eu nunca entenda, mas eu quero confiar em Ti, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Eu quero Te apresentar a minha vida, emocional, sentimental, afetiva, profissional, cristã, meu chamado, meu ministério. Eu quero Te apresentar a minha casa, o meu lar, a minha família, meu trabalho, meus sonhos, meus projetos. Senhor, Tu sabes o que me aflige, o que me perturba, o que me chateia, o que me aborrece, o que me deprime. E eu quero colocar diante de Ti nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero, Senhor, aprender e fazer um voto para ver a Tua onipotente mão trabalhando ao meu favor, em nome de Jesus. Neste momento eu gostaria que você orasse com fé, para que Deus possa ouvir a tua oração. Não impeça as tuas lágrimas de rolar. Hoje é dia de você se livrar do coração aflito. Hoje é dia de você permitir que Deus trate o teu coração adoentado. Hoje é dia de se livrar dos traumas, dos complexos, dos tormentos, das crises de identidade. Hoje é dia de você apresentar sua família ao Senhor, para que ela se converta e seja salva. Hoje é dia de você orar e transformar a tua oração em clamor. Fala com Deus agora. Não fique de boca fechada. Fala com Deus e creia no teu milagre. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em minhas lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em Ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com o som eu imbatível serei. Uma só Palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em minhas lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em Ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com o som imbatível serei. Quero sempre estar diante de Ti, no Teu altar.
Diga obrigado, Senhor, porque Tu és o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu libertador. Não tem outro além de Ti. Recebe hoje o meu louvor, todo o meu louvor, toda a honra é para Ti, toda a glória é Sua, em nome de Jesus. Deixa Deus agir, deixa Deus fazer, deixa Deus tocar, deixa Deus falar ao teu coração. Aleluia, 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 aleluia. Só o vocal. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em Ti confia. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com unção imbatível serei. Jesus. Assim a gente põe o inimigo a bater em retirada mesmo. Vamos sentar. Deixa eu te falar uma coisa. Como é importante entender a importância de um voto em nossa vida. Agora nós vamos colher as ofertas. O seu voto não compra Deus. O seu voto não muda Deus. O seu voto é importante para estabelecer um ponto de largada, um ponto de mudança, um ponto de transformação. Talvez seja a partir de agora que você decida dizimar e ofertar fielmente. Talvez seja com esta oração e com este voto que você vai abandonar o vício, que você vai crer no milagre que já está a caminho. Eu não sei qual é o propósito, mas eu me lembro de Jacó, quando ele disse: se tu me abençoares, serei dizimista de tudo. O que eu quero te falar é que certas mudanças na tua vida estão nas tuas mãos. Não atrase aquilo que Deus tem para você. Tem pessoas que deixaram de crer. Tem pessoas que acostumaram a semear sempre as mesmas sementes. Nada muda e nada acontece. Mas quando nós compreendemos o propósito de Deus, você vai ter uma fé profética a ponto de você dizer assim: eu posso romper, eu posso chegar mais longe, eu posso fazer diferente. Nós temos uma pessoa na nossa igreja que há 2 semanas atrás ela ouviu uma palavra profética sobre finanças. E depois de muito tempo sem dizimar, ela voltou a dizimar. E aconteceu algo de sobrenatural na vida dela naquela mesma semana. E ela testificou: pastor, recebi um milagre na minha vida financeira. Eu disse: a palavra de Deus funciona. Diga isso comigo: a palavra de Deus funciona. E nós achamos que dizimar, que ofertar, que fazer um propósito, um voto a Deus é algo assim bobo, mas é algo poderoso que pode mudar a tua história de uma vez por todas. Eu confesso a vocês que quando eu tenho alguma situação diante de mim, eu faço sim um propósito, porque é a hora que eu me agiganto na minha fé e eu digo: Deus, eu creio
que esta oferta, que esta semente, que esta oferta, que esse dízimo, que esse propósito, que este voto, pode interceder por mim. Separa o teu melhor. Vamos entregar ao Senhor agora, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Abençoa as nossas ofertas, meu querido, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos, meu Pai, por cada oferta, Senhor, depositada no teu altar, Pai. Obrigado, Senhor, por cada vida, Senhor, que tem entregado o teu melhor, Pai. Obrigado pelos dízimos, obrigado pelas ofertas, obrigado pelos votos, Pai. Senhor, nós declaramos como igreja, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor, portas abertas, céus abertos, meu Pai, que o Senhor possa derramar sobre a vida de cada um, Senhor, a tua bênção, a tua porção, Pai. Nós declaramos portas abertas, declaramos, meu Pai, o impossível acontecendo na vida dessas pessoas, Pai. Declaramos que cada um, Senhor, colherá o teu fruto, Senhor, em o nome do Senhor Jesus, Pai. Que seja uma semana abundante, próspera, uma semana, Senhor, de portas abertas, Senhor, aqueles que não puderam dar nesse dia, Senhor, que o Senhor possa levar provisão para eles, meu Pai. E nós temos a certeza que portas já foram abertas para essas pessoas, Pai. Nós declaramos, meu Pai, sobre a nossa igreja, a bênção do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Pai, que a tua graça bendita seja sobre a vida dos teus filhos. Eu gostaria de fazer uma oração especial para você, no seu lugar mesmo, que está com algum tipo de dor. Você que está doente, está enfermo, pode ser no corpo, no físico ou no
emocional. Em nome de Jesus, Senhor. Alcança essa pessoa. Alcança essa pessoa. Toca, Senhor. Cura, Senhor. Liberta, Senhor. Abençoa, Senhor. Faz, Senhor. Oh, recalabaço. Este Deus de milagre está aqui. Deixa Ele fazer algo na tua vida. Ele tem o teu milagre. Libera, Senhor. Faz, Senhor. Cura, sara, liberta, prospera. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Orem por mim, estarei orando por vocês. Uma semana de milagres para nós. Deus abençoe.